1 Reis, capítulo de número 7. Porém a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano de 100 côvados de comprimento, de 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e de vigas de cedro sobre as colunas, e por cima estava coberto de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem, e havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava de frente da outra janela em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas de uma mesma vista, e uma janela estava de frente da outra em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e pórtico estava de frente delas, e as colunas com as grossas vigas de frente delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, para pórtico de juízo, que estava coberto de cedro de soalho a soalho. E em sua casa em que morava havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a este, também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher. Fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora, e isso desde o fundamento até as beiras do teto e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados, e em cima sobre pedras finas lavradas segundo as medidas, e cedros, e era o pátio grande ao redor, de 3 ordens de pedras lavradas com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão mensageiro e mandou trazer a Irão e Tiro. Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora de seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria e de entendimento, e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre, e a altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas, de 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e de 7 para outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras ao redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios do pórtico, de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as suas colunas estavam também de fronte, em cima do bojo que estava junto a rede, e 200 romãs e fileiras ao redor estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou-se de Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais o mar de fundição, de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, redondo ao redor, e de 5 côvados de alto, e de cordão de 30 côvados o cingia ao redor. E por baixo da sua borda, ao redor, havia botões que o cingiam, por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. 2 ordens desses botões foram fundidas na sua fundição. E firmava-se sobre os 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e da sua borda, como a obra de borda de um copo ou de flor de lírios, ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, de 4 côvados de largura e de 3 côvados de altura. E este era a borda das bases, tinha cintas, e as cintas estavam entre as molduras, e sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois, querubins, e sobre as molduras uma base por cima e debaixo dos leões de 2 bois, junturas e obras estendia.
E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros debaixo da pia. Estavam estes ombros fundidos da banda da casa de uma das junturas. E a sua boca estava dentro da coroa e era de um côvado por cima, e era de sua boca redonda, segundo a obra da base do côvado e meio, e também sobre a sua boca havia entalhes e as cintas eram quadradas, não redondas, e as 4 rodas estavam debaixo das cintas e os eixos das rodas na base, e era da altura de cada roda de côvado e meio, e era da obra das rodas como a obra da roda de carro. Seus eixos e suas cambas e seus cubos e seus raios, tudo eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base. Seus ombros saíam da base, e no alto de cada base havia uma altura redonda de meio côvado ao redor também. Sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas segundo o vazio de cada uma, junturas ao redor conforme esta fez, e 10 bases. Fez as 10 bases, e todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre, e cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém, o mar pôs ao lado direito da casa, para a banda do sul, do oriente, parte do sul. Depois fez Irão as pias, e as pás, e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor. A saber, as 2 colunas e os globos e dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para que cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também um mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões e as pias e as bacias e todos os utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre brunido na planície do Jordão. O rei dos fundiu em terra barrenta entre Sucote e Sartã, e deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se averiguando, pois, o peso do cobre. Também fez Salomão todos os utensílios que cobriam a casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, e 5 à direita e 5 à esquerda, 5 diante do oráculo, ouro finíssimo, e as flores, e as lâmpadas, e os espevitadores, também de ouro, como também as taças, e os apagadores, e as bacias, e os perfumadores, e os braseiros, de ouro finíssimo. E as coiceiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as portas da casa do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe o Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata, o ouro e os utensílios pôs dentro, e os tesouros da casa do Senhor. Capítulo 8. Então congregou Salomão e os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos dos príncipes dos pais dentre os filhos de Israel diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se juntaram à festa ao rei Salomão no mês de Etanim, e que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas, e o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se congregara a ele, e estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas que se não podiam contar nem numerar pela multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa ao lugar santíssimo, de debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e os seus vários varais por cima. E os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até ao dia de hoje. Na arca
Nada havia, senão só as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu-se da casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas? Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente que edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca Davi meu pai, e pela mão o cobriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome, porém escolhi Davi para que governasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar a casa do nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto puseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que descender de ti, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e constituí ali lugar para a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os nossos pais, enquanto os tirou da terra do Egito. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima dos céus nem debaixo da terra, que guardes o conserto e a beneficência e teus servos que andam de todo o seu coração diante de ti, que cobriste com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora, também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa, quando alguém pecar contra o seu próximo, e se puserem sobre ele juramento, para o ajuramentarem, e vier o juramento diante do teu altar nesta casa, ouve tu, então, nos céus, e age, e julga os teus servos, condenando ao injustos, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, e fazendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, se converterem a ti, se confessarem o teu nome, e orarem, suplicarem a ti nesta casa, ouve tu, então nos céus perdoa o pecado do teu povo de Israel, e torna a levá-lo à terra que tens dado a seus pais, quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, e havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado de seus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva à terra que deste povo, teu povo por herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos e pulgão, quando o seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda a oração, toda a súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as mãos para esta casa, ouve tu,
então nos céus assenta a tua habitação e perdoa e faz e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar a esta casa, ouve tu nos céus, assento a tua habitação e faze conforme tudo o que estrangeiro a te clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para que te temam, temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre a casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho por que enviares e orarem ao Senhor para a banda dessa cidade que tu elegeste e desta casa te edifiquei ao teu nome, ouve, então nos céus a sua oração e a súplica faz-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu que te indignares contra eles e os entregares nas mãos do inimigo, para que os cativarem os levem em cativeiro à terra do inimigo, que quer longe ou perto esteja. E na terra onde forem levados em cativeiro, tornarem em si, e se converterem na terra do seu cativeiro e te suplicarem, dizendo, pecamos, e perseveramente agirmos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra de seus inimigos, que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para a banda da terra que deste a seus pais para esta cidade que elegeste, para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então nos céus, assento na tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. E perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, e todas as suas oração e sua súplica faz justiça. E perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, as suas prevaricações com que houverem prevaricado contra ti, e faz misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão. Porque são o teu povo e a tua herança, e que tiraste da terra do Egito no meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti, pois tu para a tua herança os elegeste, e todos os povos da terra, como tens dito, pelo ministério de Moisés teu servo, quando tiraste os nossos pais do Egito, Senhor Jeová. E sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, e pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse, nem numa só palavra caiu de suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés e seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com os nossos pais, não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais, e que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto diante do Senhor nosso Deus, que de dia e noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo de Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração perfeito para o Senhor, para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardares os seus mandamentos, como hoje eu e o rei de todo Israel com eles sacrificam sacrifícios perante a sua face do Senhor. E ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, que sacrificou ao Senhor 22.000 vacas, 120.000 ovelhas, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno, para que nele receber os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e contentes de coração, por causa de todo o bem que
bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Capítulo 9. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que ele veio à vontade de fazer, e o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração, a tua súplica que suplicando fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade para fazeres segundo tudo o que mandei e guardares os meus mandamentos, meus estatutos e juízos, então confirmarei o teu trono do reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servides outros deuses e vos encurvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e a casa que santifiquei o meu nome, lançarei longe da minha presença. E Israel será por ditado e motejo entre os povos. E desta casa que é exaltada, todo aquele que por ela passará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim esta casa, esta terra e esta casa? E dirão: porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram, por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro, de faia e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades da terra da Galileia. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades de que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Pelo que disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? E chamaram nas terra de Cabul até hoje. E enviara Irão ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor. E sua casa de Milo, e o muro de Jerusalém, como também de Azor, Megido e a Géser. Porque Faraó, rei do Egito, subiu a Géser, e a queimou, e a matou os cananeus que moravam na cidade, e a deu em dote a sua filha mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Géser e Bet-Horon a Baixa, e a Baalat, a Tadmor, no deserto daquela terra, e a todas as cidades das munições de Salomão, que Salomão tinha, e as cidades dos carros, as cidades dos cavaleiros, e o que deseja Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano, e toda a terra do seu domínio, quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus, e não eram dos filhos de Israel, e a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente. Salomão os reduziu a tributo e serviu até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, porém eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães, chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi, a sua casa que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo, e a oferecia a Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor, e queimaram incenso sobre o que estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez Naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do mar de Suf, na terra de Edom, e mandou Irão com aquelas naus, os seus servos marinheiros que sabiam no mar, com os servos de Salomão. E vieram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e trouxeram ao rei Salomão.